Durante o chá de bebê do meu neto, minha filha ergueu a taça e se dirigiu à sua sogra. Quero fazer um brinde à mulher que deveria ter sido minha mãe. Ela sempre será a verdadeira e única avó do meu filho. Fiquei paralisada enquanto a multidão elegante no jardim impecável de Silvana Vasconcelos irrompia em murmúrios de aprovação. Minha filha Beatriz, que criei sozinha desde os 24 anos, acabou de me excluir publicamente de sua vida e do futuro de seu filho. Coloquei minha xícara de chá no pires com precisão cuidadosa. Uma vida inteira mantendo a dignidade em momentos difíceis guiou meus movimentos. Do outro lado do jardim, o sorriso triunfante de Silvana brilhava enquanto abraçava Beatriz, sua pulseira de grife capturando a luz da tarde enquanto acariciava a barriga grávida de minha filha de forma possessiva. Há 8 anos, observei Silvana Vasconcelos tentar arrancar Beatriz de mim com presentes caros, elogios envenenados e constantes insinuações de que eu era de alguma forma insuficiente. Mordi minha língua quando ela corrigiu prestimosamente meus arranjos de mesa no jantar de noivado de Beatriz e permaneci em silêncio quando redecorou a primeira casa de Beatriz e Felipe, porque o gosto da Marina é tão tradicional. Agora, observando minha filha brilhar sob o olhar aprovador de Silvana, percebi que o silêncio havia sido meu maior erro. Levantei-me discretamente, pegando minha bolsa modesta e o cobertor de bebê tricotado à mão que passei meses criando. Ninguém viu quando me afastei da celebração. Apenas Felipe, meu genro, captou meu olhar do outro lado do jardim, sua expressão indecifrável. Por um momento, pensei que ele me seguiria, mas permaneceu ao lado de Beatriz, seu olhar se desviando do meu, como se envergonhado. Dirigi para casa em silêncio. Minha modesta casa em Perdizes, onde criei Beatriz, contrastava fortemente com a mansão dos Vasconcelos que acabara de abandonar. Dentro, coloquei meu cobertor de bebê sobre minha mesa de trabalho e fiquei imóvel na sala silenciosa. As paredes estavam repletas de fotografias, a formatura de Beatriz, seu casamento, Paulo em suas vestes de professor antes que o câncer o levasse cedo demais. Não chorei. As lágrimas viriam depois, na escuridão do meu quarto, onde ninguém poderia testemunhar este fracasso materno final. Em vez disso, peguei o telefone e disquei um número para o qual não ligava há anos. Dr. Mendes, é Marina Silva. Preciso que envie aquele envelope agora. Sim, o que Paulo preparou. Chegou a hora. Depois de desligar, abri a escrivaninha antiga de Paulo, aquela que Silvana certa vez chamou de charmosa de um jeito vintage, com aquele sorriso condescendente. Do compartimento secreto que Paulo havia construído, removi um envelope lacrado com meu nome escrito em sua caligrafia familiar. Para Marina, abrir apenas quando o pacote tiver sido entregue a Beatriz. Tracei sua caligrafia com a ponta do dedo, lembrando a noite em que ele escreveu esta carta, apenas dias antes de o câncer o levar. Há coisas que Beatriz pode precisar saber algum dia, ele disse, sua voz já enfraquecida. Coisas sobre os Vasconcelos, sobre Silvana. Arranjei tudo com o Dr. Mendes. Prometa-me que usará se necessário. Eu havia prometido, embora na época não conseguisse imaginar que precisaria revelar todos os segredos que meu brilhante marido havia descoberto sobre uma família com a qual nossa filha estava se casando. Mesmo quando Silvana veio à nossa casa logo após o funeral de Paulo, enquanto Beatriz e Felipe ainda estavam namorando e me informou com precisão fria que Beatriz não tinha material Vasconcelos, mantive silêncio sobre o envelope. Agora, 8 anos depois, com as palavras de minha filha ainda queimando em meus ouvidos, finalmente rompi o lacre da carta de Paulo, minhas mãos firmes apesar da tempestade dentro de mim. Minha querida Marina, começava. Se você está lendo isto, então Beatriz finalmente forçou sua mão. Sempre esperei que ela fosse forte o suficiente para ver através das manipulações de Silvana sozinha, mas temi que este dia pudesse chegar. Pela manhã, havia lido a carta de Paulo 3 vezes e tomei minha decisão. O pacote chegaria à porta de Beatriz ao meio-dia. O que quer que viesse a seguir, a verdade finalmente seria contada. Quando o amanhecer raiou,
Arrumei minha cama com cantos hospitalares, vesti minha blusa mais favorável e apliquei maquiagem com cuidado extra. A aldrava de latão da porta soou precisamente às 9 horas. Quando abri, Felipe estava em minha varanda, sua estrutura alta curvada, seus olhos vermelhos de uma aparente noite sem dormir. Marina, ele disse, sua voz rouca. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Dei um passo de lado para deixá-lo entrar, notando a ausência de sua confiança habitual. Beatriz não sabe que estou aqui, ele continuou, sentando-se desconfortavelmente na borda do meu sofá. O mesmo sofá onde pedira minha permissão para se casar com minha filha anos atrás. Presumi, respondi. Meu instinto de professora de esperar que o aluno encontre suas palavras assumiu o controle. Ele torceu sua aliança nervosamente. O que ela disse ontem, aquilo não era Beatriz. Não a Beatriz de verdade. Algo está acontecendo com ela. Algo que não entendo. Desde que anunciamos a gravidez, é como se ela estivesse se tornando outra pessoa. Alguém que se parece notavelmente com sua mãe, sugeri gentilmente. Seu estremecimento confirmou minha suspeita. Felipe, disse acomodando-me na velha poltrona de Paulo. Há algo chegando à sua casa hoje. Um pacote do advogado de Paulo. Antes que você e Beatriz o abram, preciso que responda uma pergunta honestamente. Ele concordou, tensão visível em seus ombros. Você ama minha filha por quem ela realmente é? Não por quem sua mãe quer que ela seja, mas pela própria Beatriz, a teimosa, compassiva, ocasionalmente insegura Beatriz? Claro que sim, ele respondeu sem hesitação. O toque agudo do seu telefone interrompeu-o, ou ele queria que pudesse ter interrompido. Ele olhou para a tela, sua expressão escurecendo. É minha mãe de novo, é a 5ª vez esta manhã. Deveria atender, disse, levantando-me da cadeira. Ela só continuará ligando. Felipe foi para minha varanda para atender a ligação de sua mãe. Através da janela, observei sua expressão mudando de resignação para choque. Quando retornou para dentro, seu rosto havia endurecido. Minha mãe diz que você está potencialmente causando problemas. Que Paulo coletou evidências fabricadas contra nossa família anos atrás, e você vai usá-las para criar uma divisão entre Beatriz e eu agora, que estamos esperando uma criança. Então, Silvana de alguma forma soube do pacote. Eu não deveria estar surpresa. Sua rede de amigas tinha olhos em todos os lugares. E você acredita nela? Perguntei calmamente. Felipe passou a mão pelos cabelos, um gesto tão parecido com Paulo que meu coração doeu. Não sei no que acreditar mais. Beatriz de repente venera minha mãe depois de anos apenas tolerando-a. Você está enviando pacotes misteriosos com evidências. Minha mãe está praticamente histérica ao telefone. Ele me olhou suplicante. Apenas me diga o que está acontecendo, Marina. Atravessei até a escrivaninha de Paulo e peguei uma carta que havia lido durante a noite. Acho melhor você ler isto primeiro. É de Paulo. Enquanto Felipe lia, sua expressão se transformava de ceticismo para descrença e horror. Isso é verdade? Tudo isso? Cada palavra, confirmei. O pacote entregue em sua casa hoje contém todos os documentos originais que Paulo refere. Registros financeiros, relatórios de investigadores particulares, fotografias, tudo que ele coletou depois que sua mãe nos visitou há 8 anos. Felipe colocou a carta com cuidado. Minha mãe me disse que veio dar boas-vindas à família, que você foi fria e hostil. Quase ri da audácia da mentira. Ela veio me informar que Beatriz não tinha material Vasconcelos e que eu deveria encorajá-la a terminar seu relacionamento antes que as coisas fossem longe demais. E você nunca contou a Beatriz ou a mim? Beatriz acabara de perder o pai. Você a fazia feliz, eu pensei. Suspirei. O peso de anos de silêncio de repente pesado em meus ombros. Pensei que o amor seria suficiente. Que se vocês realmente se amassem, a desaprovação de Silvana não importaria. Felipe se pronunciou abruptamente, andando pela minha pequena sala. Todos esses anos, os comentários constantes sobre o potencial de Beatriz, a redecoração surpresa de nosso primeiro apartamento,
a insistência de que Beatriz mudasse de carreira para algo mais adequado para uma esposa Vasconcelos, era uma campanha sistemática para ou refazer Beatriz em alguém digno do nome Vasconcelos ou afastá-la completamente. Finalizei. Paulo viu isso imediatamente. Ele começou a coletar informações depois daquele primeiro jantar na casa de seus pais, meses antes de você pedir em casamento. O telefone de Felipe tocou novamente. Beatriz desta vez. Ele olhou para ele por um momento antes de atender. Oi. Não. Apenas precisei de ar esta manhã. Saí para dirigir. Que pacote? Não. Não abra até eu chegar. Beatriz, por favor, apenas espere por mim. Vou explicar tudo quando chegar em casa. Ele encerrou a chamada, sua expressão sombria. Foi entregue. Beatriz diz que minha mãe está lá e insiste que queimem o que quer que seja sem abrir. Não precisei de um incentivo. Você precisa ir agora, antes que Silvana convença Beatriz a destruir tudo. Felipe hesitou em minha porta. Marina, sinto muito por tudo. Por não ver, por não parar. Não é sua culpa, assegurei-lhe. Silvana levou décadas para aperfeiçoar suas manipulações. Você foi criado nelas, normalizado a elas. Só vá até Beatriz. Ela precisa de você agora. Quando seu carro partiu, voltei para a poltrona de Paulo e esperei. O que quer que acontecesse a seguir estava fora de minhas mãos. A verdade que Paulo protegeu por anos estava finalmente livre. Para melhor ou pior. 3 horas depois, meu telefone tocou. O nome de Beatriz piscou na tela. Atendi no primeiro toque, meu coração na garganta. Beatriz! Sua voz veio entrecortada por lágrimas. Mãe, você pode vir aqui, por favor? Preciso de você. Já estou indo, prometi, já pegando as chaves do carro. Dirigi para a casa de Beatriz e Felipe com minhas emoções cuidadosamente contidas, do jeito que aprendi a fazer ao longo de décadas, ensinando adolescentes inquietos. O apartamento deles, em um edifício clássico que Silvana ajudou a selecionar no bairro certo de Higienópolis, se erguia à frente. Notei que o Mercedes prateado de Silvana havia partido, um sinal promissor. Antes que pudesse alcançar a porta da frente, ela se abriu. Beatriz estava ali, seu rosto pálido e manchado de choro, sua gravidez fazendo-a parecer de alguma forma mais vulnerável do que havia em anos. Mãe, ela sussurrou, a única sílaba carregando um peso de desculpa que eu não esperava. Fechei a distância entre nós e abri meus braços. Ela caiu neles com um soluço, agarrando-se a mim como não fazia desde a noite em que seu pai morreu. Sinto tanto, ela continuava repetindo contra meu ombro. Tanto, mãe. Eu não sabia. Juro que não sabia. Acariciei seus cabelos, o mesmo gesto reconfortante que usava quando ela era pequena. Quieta, vai ficar tudo bem, vamos ficar bem. Felipe apareceu na porta atrás dela, seu rosto marcado pela comoção. Ele assentiu para mim sobre o ombro de Beatriz, uma confirmação silenciosa de que o conteúdo do pacote havia sido revisado e acreditado. Eventualmente, os soluços de Beatriz diminuíram o suficiente para nos movermos para dentro. A sala mostrava sinais de conflito recente. Papéis espalhados pela mesa de centro, um vaso quebrado e manchas de água no tapete creme imaculado. Silvana não aceitou bem as revelações, explicou Felipe. Quando não conseguiu convencer Beatriz a queimar o pacote sem abrir, tentou destruir os documentos ela mesma. Beatriz se afastou do meu abraço, enxugando os olhos. Ela chamou o papai de mentiroso, disse que ele havia fabricado tudo porque tinha ciúmes do status da família Vasconcelos. Que você o havia manipulado para criar evidências falsas porque não conseguiu aceitar que eu encontrasse uma figura materna melhor nela. Onde ela está agora? Perguntei, sentando-me ao lado de Beatriz. Pedi que saísse, Felipe disse, sua voz mais dura do que jamais a ouvi. Quando isso não funcionou, informei que ligaria para a polícia e a faria ser removida, se não fosse imediatamente. Beatriz pegou uma pasta na mesa do centro e me entregou. Encontramos os registros financeiros mostrando como ela vem desviando dinheiro do Instituto Vasconcelos.
e os relatórios de investigadores particulares sobre a campanha dela para nos separar nos primeiros anos de nosso relacionamento. Mas isto, ela disse, mostrando um envelope separado. Isto é o que preciso que explique. Dentro havia fotografias, polaroides antigas do início dos anos 1990, quando Paulo e eu éramos recém-casados. Elas nos mostravam com outro casal em vários eventos sociais, os quatro sorrindo, braços entrelaçados em clara amizade. Esse é meu pai, Felipe disse baixinho. Com seu marido, eles parecem melhores amigos. Eles eram, confirmei, memórias inundando de volta. Alberto Vasconcelos e Paulo Silva, inseparáveis desde o primeiro dia na USP até minha mãe engravidou de mim e forçou meu pai a cortar todos os laços com amigos comuns que não atendiam seus padrões sociais, finalizou Felipe amargamente. Papai explicou tudo em sua carta. Beatriz pegou minha mão. Por que nunca me contou que você e os pais de Felipe tinham história? Suspirei, o peso de décadas de silêncio assentado sobre mim. Quando você nos apresentou Felipe pela primeira vez, não tínhamos ideia de que ele era filho de Alberto Vasconcelos. Ele usava seu nome do meio, Alexandre, e tínhamos perdido o contato com os Vasconcelos décadas antes. Não foi até aquele primeiro jantar na casa deles que Paulo reconheceu Alberto. E minha mãe reconheceu você, acrescentou Felipe. É por isso que ela se comportou tão estranhamente naquela noite. Continuou desviando a conversa de como nos conhecemos ou qualquer conversa sobre os anos de faculdade. Assenti. Depois do jantar, Paulo ficou preocupado. Ele se lembrava de como Silvana havia sistematicamente cortado Alberto de todos que não tinham sua aprovação. Ele temia que ela pudesse tentar as mesmas táticas com você e Beatriz. Então ele contratou um investigador particular, disse Beatriz suavemente. Para me proteger. Para proteger vocês dois, corrigi. Paulo acreditava que Felipe era tão vítima das manipulações de Silvana quanto Alberto havia sido. Ele queria reunir evidências caso algum dia fosse necessário. Felipe andava pela sala, sua indignação palpável. Minha vida inteira foi uma mentira cuidadosamente construída. As instituições de caridade que minha mãe defendia, abrigos fiscais, sua orientação da minha carreira, projetada para me manter dependente do dinheiro da família. Seu pai era um bom homem, eu disse gentilmente. Fraco diante da dominação de Silvana, talvez, mas ele amava você. Paulo sempre acreditou nisso. Beatriz se inclinou para a frente, sua expressão perturbada. Mas, mãe, por que não usou nada disso quando comecei a me afastar de você? Quando Silvana começou a sugerir que eu a chamasse de mãe em vez de pelo nome, quando ela criticou tudo, desde sua casa até suas roupas e sua carreira, você apenas aguentou. Por anos. A pergunta atingiu o coração da escolha que eu havia feito. A escolha de permanecer em silêncio, apesar da crescente influência de Silvana sobre minha filha. Eu queria que você fosse feliz, Beatriz. Você amava Felipe. As conexões Vasconcelos abriram portas para sua carreira, e eu hesitei. Então admiti a verdade mais difícil. Pensei que você veria através dela eventualmente. Que a filha que Paulo e eu criamos ponderaria manipulação e falsidade sem precisar que lhe fosse apontado. Beatriz estremeceu. Está dizendo que isso é minha culpa, que eu deveria ter sabido melhor. Não, eu disse firmemente. A culpa é inteiramente de Silvana. Ela passou uma vida inteira aperfeiçoando seus métodos. O que lamento é não ter lhe dado as ferramentas para refletir sobre o que ela estava fazendo. Como a verdade sobre o Instituto Vasconcelos, Felipe disse, pegando um relatório grosso. Beatriz tem feito relações públicas deles por mais de 1 ano, acreditando que estava ajudando meninas carentes. De acordo com as investigações do papai, menos de 8% das doações realmente financiam bolsas de estudo. O resto flui de volta para a Vasconcelos Holdings através de uma série de transações complexas. A mão de Beatriz se moveu protetoramente para sua barriga grávida. Promovi eles para toda a minha rede profissional. Convenci amigas a doar. Tudo por uma fraude. Sua voz cortava. E quando confrontei Silvana com as evidências hoje, ela riu.
Disse que eu era adorável e ingênua por pensar que caridade era sobre ajudar os outros ao invés de benefícios fiscais e status social. Felipe se ajoelhou ao lado de Beatriz, pegando sua mão. Temos decisões a tomar sobre a fraude do instituto, sobre a empresa da minha família, sobre o futuro relacionamento de nosso filho com minha mãe. Uma batida forte na porta da frente interrompeu nossa conversa. Felipe ficou visivelmente tenso. Se for minha mãe de novo, eu atendo, ofereci, levantando-me do sofá. Mas quando abri a porta, não era Silvana Vasconcelos quem estava na entrada, mas o Dr. Mendes, advogado e amigo de confiança de Paulo, um homem que eu não via pessoalmente desde a leitura do testamento de Paulo há 8 anos. Marina, ele me cumprimentou calorosamente, embora sua expressão permanecesse séria. Vejo que o pacote foi entregue com sucesso. Sim, confirmei, dando um passo de lado para deixá-lo entrar. Embora não esperasse um acompanhamento pessoal. As instruções de Paulo eram muito específicas, explicou o Dr. Mendes enquanto eu o conduzia até a sala. Se o pacote fosse entregue, eu deveria fazer um acompanhamento pessoalmente dentro de 24 horas para fornecer a peça final da documentação. Algo que ele não confiava nos serviços de entrega postal ou regular. Beatriz e Felipe se levantaram quando entramos, suas expressões uma mistura de exaustão e desconfiança. Dr. Mendes, Beatriz disse, o reconhecimento surgindo. O senhor cuidou do espólio do papai. Dr. Mendes concordou, colocando sua pasta na mesa do centro. Entre outras questões que seu pai me confiou. Ele se virou para Felipe, estendendo a mão. Você deve ser Felipe Vasconcelos. Seu pai falava muito bem de você durante nossos encontros. Felipe piscou de surpresa. Conheceu meu pai recentemente? Até seu falecimento há 3 anos. Dr. Mendes confirmou, abrindo sua pasta. Alberto Vasconcelos foi meu cliente nos últimos 5 anos de sua vida, desde que Paulo Silva me pediu para entrar em contato com ele em particular, sem o conhecimento de Silvana. A revelação enviou um choque visível através de Felipe. Meu pai tinha um advogado que minha mãe não conhecia há 5 anos? Alberto foi mais engenhoso do que qualquer um lhe dava crédito, respondeu o Dr. Mendes, retirando um envelope lacrado de sua pasta. Especialmente em questões relacionadas à felicidade futura de seu filho. Ele entregou o envelope para Felipe. Isto é de seu pai, para ser entregue logo depois que você revisou as provas de Paulo Silva e escolheu ficar com Beatriz em vez de sua mãe. Felipe olhou para o envelope, a caligrafia distintiva de seu pai, endereçando-o simplesmente ao meu filho. Como ele poderia saber que eu escolheria Beatriz em vez de minha mãe? Ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Dr. Mendes sorriu levemente. Eu não sabia, mas seu pai acreditava que você o faria tendo acesso à verdade completa. Ele tinha grande fé no jovem que havia criado, apesar da influência de Silvana. Enquanto Felipe cuidadosamente abria a carta, Beatriz se movia para seu lado, sua mão apoiada em seu ombro. Dei um passo para trás, dando-lhes espaço para o que era claramente um momento profundamente pessoal. Felipe leu em silêncio, sua expressão percorrendo choque, tristeza e, finalmente, uma determinação feroz. Quando terminou, passou a carta silenciosamente para Beatriz, que a leu com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que diz? Perguntei baixinho quando ela terminou. Beatriz enxugou os olhos, seus olhos brilhando com emoção. É um pedido de desculpas e um presente. Ela me entregou a carta. Você também deveria ler, mãe. Diz respeito a todos nós. A escrita elegante de Alberto Vasconcelos preenchia a página. Meu querido filho, se você está lendo isto, então o presente final de Paulo Silva às nossas famílias falou o que eu não pude em vida. Revelou a verdade sobre as manipulações de sua mãe e lhe deu a chance de se libertar de padrões que fui fraco demais para resistir. Amei sua mãe uma vez, por sua beleza e ambição, mas a necessidade de Silvana por perfeição social destruiu qualquer conexão autêntica que poderíamos ter construído. Quando reconheci a natureza tóxica de sua influência, você já havia sido formado por ela,
e temi perdê-lo se a opusesse diretamente. Esta foi minha maior falha como pai. Paulo Silva foi o melhor amigo que já tive, e eu o abandonei quando Silvana exigiu que cortasse laços com qualquer um que ela considerasse socialmente indigno. Lamentei essa covardia todos os dias da minha vida. Quando Paulo entrou em contato novamente em seus últimos meses, oferecendo o perdão que eu não merecia, jurei honrar nossa amizade da única maneira que eu podia, protegendo a felicidade futura de nossos filhos. O fundo fiduciário que lhe foi legado de seu avô é, na verdade, uma criação conjunta. Fundos que sequestrei do controle de Silvana, combinados com investimentos que Paulo fez antes de sua morte. Adicionalmente, o Dr. Mendes mantém a escritura da propriedade que Paulo e eu compramos na nossa juventude, um terreno à beira-mar em Ubatuba, onde uma vez sonhamos em construir casas familiares adjacentes. Mais importante, forneci ao Dr. Mendes documentação das manipulações financeiras de Silvana dos Negócios Vasconcelos, incluindo evidências de fraude fiscal e desvio da fundação, assim chamada de caridade, que leva nosso nome. Falhei em protegê-lo das manipulações de sua mãe durante minha vida. Deixe esta carta e os recursos que ela referencia servirem como minha tentativa final de dar a liberdade que nunca reivindiquei para mim mesmo. Sua mãe nunca mudará, Felipe, mas você ainda pode, com amor e esperança pelo neto que nunca conhecerei, seu pai, Alberto Vasconcelos. Abaixei a carta, entendendo finalmente o escopo completo do que Paulo e Alberto haviam arranjado em segredo. Um ato final de amizade que transcendia a morte. A propriedade em Ubatuba, Beatriz disse suavemente. O fundo fiduciário. Eles estavam criando uma rota de fuga, uma maneira de sermos livres do controle de Silvana. Felipe assentiu, sua expressão resoluta. E meu pai incluiu evidências de crimes financeiros como seguro, alavancagem para manter minha mãe afastada se ela tentasse interferir. O que vocês vão fazer? Perguntei, olhando entre eles. A mão de Beatriz encontrou a minha, apertando-a gentilmente. Primeiro, corrigimos meu terrível erro de ontem. Seus olhos se encheram de lágrimas frescas. Mãe, sinto muito pelo que disse no chá de bebê. Não sei como deixei Silvana me manipular para acreditar que você era algo menos que a mãe incrível que sempre foi. Hormônios da gravidez provavelmente não ajudaram, ofereci com um pequeno sorriso, junto com 8 anos de solapamento sutil. Sem desculpas, Beatriz insistiu. O que eu disse foi imperdoável. Nada entre mãe e filha é realmente imperdoável, assegurei-lhe. Especialmente quando forças externas trabalham tanto para nos separar. Felipe pigarreou. Precisamos decidir sobre a fraude do Instituto Vasconcelos. Se a expormos, o escândalo será enorme. O nome da família será manchado, mas se permanecermos em silêncio, nos tornamos cúmplices. Não vou construir o futuro de nosso filho sobre uma base de fraude e manipulação, concluiu Beatriz, sua expressão persistente. Dr. Mendes, que permaneceu respeitosamente em silêncio durante nossa discussão familiar, falou. Posso oferecer uma sugestão. Alberto antecipou esse dilema e delineou uma solução possível em suas instruções deixadas para mim. Todos nos viramos para ele com expectativa. O Instituto poderia ser reestruturado sob nova gestão. A de vocês, talvez. Com total transparência e propósito caritativo genuíno. As evidências de má conduta passadas permaneceriam comigo, não usadas a menos que Silvana tentasse interferir com sua família ou recuperar o controle da organização. Reabilitação em vez de exposição, Felipe raciocinou, dando a Silvana uma opção de salvar as aparências enquanto a removemos de qualquer posição de poder. Exatamente, Dr. Mendes assentiu. Alberto acreditava que seria uma solução mais construtiva. Honrando o legado Vasconcelos e transformando-o em vez de destruí-lo completamente. Felipe considerou isso, sua expressão pensativa. Protegeria funcionários inocentes e beneficiários de bolsas de danos colaterais, e daria à minha mãe uma chance de recuar graciosamente em vez de enfrentar humilhação pública. Mais misericórdia do que ela nos mostrou, Beatriz comentou.
Mas talvez esse seja o ponto: ser melhor que o padrão que ela estabeleceu. Enquanto discutiam as praticidades de implementação desse plano, peguei-me examinando o rosto de Beatriz. O ângulo específico de seu maxilar, tão parecido com Paulo, os olhos compassivos que ainda podiam ver a humanidade em uma mulher que tentou destruir seu relacionamento com sua mãe. Quando o Dr. Mendes finalmente partiu, prometendo preparar os documentos legais necessários, nós três sentamos em um momento de exaustão e rompimento compartilhados. O chá de bebê, Beatriz disse de repente. Todos que estavam lá ouviram o que eu disse sobre você, mãe. Todos testemunharam o triunfo de Silvana. Felipe assentiu sombriamente. O círculo social da minha mãe. Ela já terá cimentado essa narrativa. Então precisamos corrigi-la tão publicamente, declarou Beatriz. Na festa do Jardim do Instituto no próximo fim de semana. Todos que importam na sociedade paulistana estarão lá. É a oportunidade perfeita para acertar as coisas. Silvana não vai aceitar isso bem, alertei. Uma correção pública minaria sua imagem cuidadosamente cultivada. Ótimo, Beatriz disse firmemente. É hora de alguém fazer isso. Enquanto a escuridão caía, Beatriz insistiu que eu ficasse no quarto de hóspedes em vez de dirigir para casa. Por favor, mãe. Passei muitos anos te afastando sob a influência de Silvana. Não quero ficar separada esta noite. Esse pedido simples, a reversão de tantas rejeições anteriores, me comoveu mais do que qualquer desculpa elaborada poderia. Enquanto me acomodava no quarto de hóspedes que antes havia sido explicitamente designado como o quarto de Silvana para quando ela visitar o bebê, encontrei-me refletindo sobre a previsão de Paulo. Ele havia antecipado este dia anos antes de chegar, criando meticulosamente os mecanismos que protegeriam nossa filha quando sua influência direta se fosse. Você estava certo. Sussurrei para sua memória enquanto dormia. Ela precisava da verdade, não importa quão dolorosa. Obrigada por garantir que ela eventualmente a recebesse. Na escuridão, quase podia imaginar sua voz respondendo: a verdade é a base de tudo que vale a pena, Marina. Sempre confiei que Beatriz a consideraria quando finalmente a alcançasse. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas desconhecidas enquanto eu acordava no quarto de hóspedes de Beatriz e Felipe. Por um momento, a desorientação nublou meus pensamentos. Então, as revelações de ontem vieram inundando de volta. O pacote, a carta de Alberto, o pedido de desculpas choroso de Beatriz, os planos para enfrentar Silvana na festa do jardim. Vesti-me rapidamente nas roupas de ontem e desci, seguindo o aroma de café fresco. Na cozinha, Felipe já estava lá, estudando intensamente documentos espalhados sobre o balcão. Bom dia, ele disse, erguendo os olhos com um sorriso cansado. Café, receio não ser um bom cozinheiro, mas posso preparar torradas. Café seria maravilhoso, respondi, observando sua aparência amarrotada. Dormiu alguma coisa? Não muito. Ele serviu uma xícara da garrafa térmica. Tenho examinado as evidências do papai contra minha mãe. O rastro financeiro é extenso e condenatório. Ele gesticulou para os papéis. O Instituto Vasconcelos é essencialmente uma fachada. Quase todas as doações são redirecionadas através de uma série de transações complexas que, em última análise, beneficiam a Vasconcelos Holdings. Bebi meu café, sem surpresa, mas ainda consternada pela confirmação da fraude de Silvana. E Beatriz foi elevada involuntariamente a este esquema. Por mais de um ano, Felipe confirmou sombriamente. Usando sua rede profissional, sua confiança, tudo enquanto acreditava estar ajudando meninas carentes. Sua expressão escureceu. Minha mãe sabia exatamente o que estava fazendo, amarrando Beatriz a ela através deste trabalho de caridade, tornando-a cúmplice sem seu conhecimento. O som de passos na escada anunciou a chegada de Beatriz. Ela entrou na cozinha em um roupão macio, sua gravidez agora claramente visível. Apesar de tudo, a visão de minha filha carregando meu neto enviou uma onda de alegria através de mim. Vocês dois acordaram cedo.
Ela suspirou, aceitando a xícara de chá que Felipe ofereceu. Tramando a Revolução Vasconcelos? Felipe conseguiu um pequeno sorriso. Algo assim. Tenho revisado os registros financeiros do Instituto. E eu tenho pensado sobre a festa do jardim, disse Beatriz, sentando-se ao meu lado no balcão. Precisa ser perfeita, uma correção pública que Silvana não pode descartar ou minimizar. Cobri sua mão com a minha. Beatriz, tem certeza sobre isso? Um confronto público terá consequências. Silvana não perdoará tal desafio à sua posição social. Estou contando com isso, respondeu Beatriz. Uma determinação de aço em sua voz que eu não via há anos. Quero que ela entenda exatamente o que acontece quando tenta me separar de minha verdadeira mãe. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Beatriz e Felipe trocaram olhares cautelosos. Minha mãe não viria aqui, Felipe disse, embora não estivesse totalmente convencido. Não depois de ontem. Eu atendo. Beatriz se ofereceu, levantando-se desajeitadamente com sua barriga grávida. Felipe e eu a seguimos até o vestíbulo. Nenhum de nós disposto a deixá-la encarar Silvana sozinha, se era quem esperava na porta. Mas quando Beatriz abriu a porta, não era Silvana quem estava ali, mas um cavalheiro idoso que eu nunca havia visto antes. Apesar de uma ligeira curvatura, ele estava impecavelmente vestido, com cabelos prateados e olhos azuis penetrantes que imediatamente me lembraram Felipe. Avô, Felipe disse, surpresa evidente em sua voz. Felipe, posso entrar? A voz do velho homem carregava o sotaque orgânico do dinheiro antigo paulistano, mas sua expressão não continha nada do cálculo frio de Silvana. Claro, respondeu Felipe dando um passo de lado. Você se lembra de Beatriz, e esta é a mãe dela, Marina Silva. Harold Vasconcelos assentiu educadamente para nós duas, seu olhar astuto absorvendo a cena, o rosto manchado de lágrimas de Beatriz, os documentos espalhados ainda visíveis na mesa de centro, minha presença na casa tão logo após o incidente do chá de bebê. Então finalmente aconteceu, ele disse, acomodando-se cuidadosamente em uma poltrona. O gatilho do homem morto de Paulo Silva finalmente foi acionado. A referência casual ao plano de contingência de Paulo me deixou momentaneamente sem palavras. Beatriz se recuperou primeiro. O senhor sabia sobre as provas do meu pai, sobre o fundo fiduciário, sobre tudo isso? Harold concordou. Minha querida, ajudei a configurá-lo. Alberto veio até mim após o diagnóstico de Paulo, devastado porque seu amigo mais velho estava morrendo e insistiu em honrar sua conexão de alguma maneira rigorosa. Felipe olhou para seu avô com descrença. O senhor sabia o que minha mãe estava fazendo todos esses anos? Claro que sabia. Harold respondeu com franqueza surpreendente. Cometi o grave erro de apresentá-la ao seu pai naquele evento beneficente. Observei-a cravar suas garras na fortuna Vasconcelos e assisti enquanto isolava sistematicamente Alberto de todos que não serviam sua agenda de escalada social. Sua expressão suavizou progressivamente, incluindo seu melhor amigo Paulo Silva, o matemático mais brilhante que tive o privilégio de ensinar. O senhor ensinou meu marido? Perguntei, encontrando minha voz finalmente. Harold concordou. Cálculo avançado na USP. Paulo e Alberto eram alunos brilhantes, tornaram-se inseparáveis, apesar de virem de origens tão diferentes. Uma sombra cruzou suas feições aristocráticas. Até Silvana decidiu que os Silva não eram conexões prestigiosas o suficiente para a esposa de um Vasconcelos. Por que você está aqui agora? Felipe perguntou, o advogado nele evidente em seu questionamento direto. Porque o Dr. Mendes me ligou. Harold respondeu simplesmente. Temos esperado anos por este momento, o rompimento do feitiço de Silvana sobre esta família, o cumprimento da promessa que Alberto e eu fizemos a Paulo antes de ele morrer. Que promessa? Beatriz disse, inclinando-se para a frente. Que se Silvana fosse longe demais, se causasse dano irreparável ao relacionamento de vocês com sua mãe, como temíamos que pudesse, garantiríamos que a verdade viesse à tona. Que o filho de Alberto e a filha de Paulo conheceriam a história real entre nossas famílias, não a versão higienizada que Silvana construiu. Ele estendeu a mão dentro de seu paletó e retirou um envelope,
entregando-o a Felipe. Isto contém os códigos de acesso aos arquivos da família, registros que Silvana não sabe que existem. Dentro deles, você encontrará a documentação completa da correspondência de seu avô com Paulo durante seus anos finais, os diários privados de Alberto e os planos originais para a propriedade em Ubatuba. Felipe aceitou o envelope com evidente admiração. Todo esse tempo, o senhor e o papai estavam trabalhando contra a influência da mamãe em segredo. Alberto não tinha coragem de confrontar Silvana diretamente. Harold reconheceu com um sorriso triste. A maior fraqueza de meu filho sempre foi sua aversão a conflitos. Mas ele encontrou outras maneiras de resistir, garantindo provisão financeira que ela não pudesse controlar, mantendo conexões que ela pensou ter cortado, preservando verdades que ela tentou enterrar. Harold se virou para mim, seu olhar se suavizando. Marina, Paulo falava de você frequentemente em suas cartas para minha esposa. Ele estava tão orgulhoso de sua força como mãe, sua dedicação como professora. Ele temia que Silvana, eventualmente, tentasse criar uma divisão entre você e Beatriz, como havia feito entre Alberto e seus amigos. Ele estava certo, admiti baixinho, embora tenha levado anos mais do que ele antecipou. Silvana joga o jogo longo, Harold concordou. Sempre jogou. Planta sentimentos de dúvida que levam anos para florescer em total distanciamento. É o que a torna tão eficaz e tão perigosa para os laços familiares. A mão de Beatriz encontrou a minha, apertando-a firmemente. Mas ela falhou. Sabemos a verdade agora. O conhecimento sozinho não é suficiente, alertou Harold. Silvana adaptará sua estratégia. Posicionar-se-á como vítima de uma conspiração. Apelará para a compaixão de vocês. Ela é notavelmente hábil em transformar confrontos a seu favor. O que o senhor sugeriria? Felipe disse a seu avô. Os olhos de Harold mantinham uma determinação de aço que eu não esperava em um homem de sua aparente idade. Rupturas limpas, novos começos. Construam o que Alberto e Paulo visionaram em Ubatuba, um santuário além do alcance de Silvana. Reformem o instituto sob a liderança de vocês. Mais importante, estabeleçam limites claros em relação ao envolvimento dela em nossa família daqui para frente. Ele se virou para Beatriz, sua expressão se suavizou. E consertem o que Silvana quebrou entre você e sua mãe. Esse relacionamento é a base sobre a qual todo o resto deve ser construído. A conexão que Paulo valorizava acima de todas as outras. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas frescas. Eu disse coisas horríveis no chá de bebê na frente de todos. Então faça as pazes publicamente, sugeriu Harold, com as mesmas testemunhas presentes. Silvana coreografou sua humilhação de Marina cuidadosamente. A audiência, o momento, o cenário. Recupere essa narrativa em seus próprios termos. Felipe se endireitou. A festa do jardim no próximo fim de semana. O evento de caridade anual de minha mãe para o instituto. Todos que compareceram ao chá de bebê irão lá, além de metade da sociedade paulistana. Beatriz concordou. Perfeito. Deixe Silvana exibir sua família perfeita uma última vez antes de revelarmos a transformação do instituto e meu pedido de desculpas público à minha mãe. O sorriso aprovador de Harold revelou de onde Felipe havia herdado seu pensamento estratégico. Um local protegido para o início do novo capítulo da família Vasconcelos e o lugar legítimo da família Silva dentro dele. Como se invocado por seu nome, o telefone de Felipe vibrou com uma mensagem recebida. Ele olhou para a tela, sua expressão endurecendo. Minha mãe, ele disse, quer se encontrar para almoçar hoje. Diz que precisamos discutir o infeliz mal-entendido de ontem. Ela está se movendo mais rápido do que eu esperava, Harold comentou, já tentando controlar o dano. O que devo dizer a ela? Felipe falou, olhando de seu avô para Beatriz e para mim. Aceite, Harold disse decisivamente. Mas não sozinho. Vocês três devem ir juntos, frente unida. Sem oportunidade para ela isolar qualquer um de vocês. Os olhos de Beatriz se arregalaram.
O senhor quer que minha mãe venha também? Depois do que aconteceu no chá de bebê? Especialmente depois do que aconteceu no chá de bebê, confirmou Harold. Mostre a Silvana imediatamente que suas táticas falharam, que Marina foi completamente reintegrada ao círculo familiar de vocês. Nada a perturbará mais do que ver vocês três juntos, alinhados contra sua influência. A estratégia era ousada, confrontacional, o oposto de como eu havia lidado com as manipulações de Silvana por anos. Meu instinto sempre foi recuar, evitando conflitos. Eu vou, disse, surpreendendo-me com a firmeza em minha voz. Se Beatriz e Felipe me querem lá. Beatriz estendeu a mão para a minha. Quero. É hora de Silvana entender que não pode mais nos separar. Felipe concordou, já escrevendo uma resposta para sua mãe. Vou dizer que nos encontraremos com ela no Fasano a 1h. Nós três. O Fasano era o templo de São Paulo ao dinheiro antigo. Painéis de madeira escura, serviço discreto, o tipo de estabelecimento onde mesas eram herdadas em vez de reservadas. Quando entramos na sala de jantar silenciosamente, cabeças se viraram sutilmente em nossa direção. Minha presença ao lado de Beatriz e Felipe, apenas um dia após o incidente do chá de bebê, já estava causando ondulações no lago social cuidadosamente curado de Silvana. Ela estava esperando em sua mesa habitual perto da janela, uma rainha mantendo a corte. Mesmo aos 64 anos, Silvana Vasconcelos comandava a atenção. Seu cabelo loiro prateado habilmente penteado, seu terno sob medida a mistura perfeita de correção e elegância. Seu sorriso congelou momentaneamente quando me viu, um lampejo de desânimo cruzando suas feições antes de sua máscara social deslizar de volta ao lugar. Beatriz, querida. Felipe! Ela se moveu para aceitar o beijo perfuntório de Beatriz na bochecha. Então se virou para mim com graciosidade praticada. Marina, que surpresa inesperada. Convidei minha mãe, Beatriz disse firmemente, tomando o assento diretamente em frente a Silvana, em vez da posição adjacente que sua sogra claramente esperava. Afinal, estamos discutindo assuntos de família. Felipe me sentou ao lado de Beatriz, então ocupou a cadeira ao lado de sua mãe, completando nosso posicionamento estratégico. Silvana, agora, enfrentou uma frente unida em vez de presidir a cabeceira da mesa, como sem dúvida havia planejado. Que gentileza! Respondeu Silvana, sua voz melíflua com falso calor. Embora eu esperasse um almoço tranquilo entre mãe e filho para discutir o infeliz mal-entendido de ontem. Não houve mal-entendido, Felipe disse calmamente enquanto o garçom servia água. Os documentos falam por si, mãe. Silvana acenou desdenhosamente. História antiga e tecnicismos contábeis mal interpretados por seu pai. Alberto nunca foi confortável com as complexidades das finanças de caridade modernas. Fraude fiscal não é um tecnicismo, Beatriz contrapôs, sua voz baixa, mas firme. Nem é desvio de uma suposta fundação educacional. Os olhos de Silvana endureceram brevemente antes de ela suavizar sua expressão em preocupação materna. Beatriz, querida, a gravidez pode tornar uma pessoa tão emocionalmente vulnerável. Essas flutuações hormonais, combinadas com a influência óbvia de Marina? As farpas sutis eram clássicas, Silvana. Mas onde uma vez esses golpes poderiam ter sido aterrissados dolorosamente, agora simplesmente revelaram as táticas transparentes que sempre foram. Obrigada pela sua preocupação, Silvana, respondi com educação correspondente. Felizmente, minha experiência em administração educacional se traduz muito bem para o desenvolvimento de programas de bolsas. Estou ansiosa para trazer essa expertise para a nova direção do Instituto. Seu sorriso perfeito vacilou momentaneamente. Você está se juntando à liderança do Instituto? Que inesperado! Mãe estará liderando nosso novo comitê de seleção de bolsas, afirmou Beatriz, garantindo que os beneficiários sejam escolhidos com base em mérito genuíno e necessidade, em vez de outras considerações. Felipe deu um passo mais perto, sua voz baixa mas firme. Chega, mãe. Este não é nem o momento, nem o lugar para esta conversa. O confronto agora atraiu uma multidão discreta.
Silvana registrou esse fato instantaneamente, sua mente tática recalibrando. História antiga, Harold. Ela tentou dispensar quando o avô de Felipe se moveu. Pelo contrário, ele contra-atacou. O padrão estabelecido então continua agora. A diferença é que desta vez você falhou. A semana entre nosso confronto com Silvana e a festa do jardim do Instituto passou em um borrão de preparação. Felipe trabalhou com Harold e o Dr. Mendes para finalizar a reestruturação do Instituto, garantindo que a estrutura legal fosse inexpugnável. Beatriz redigiu sua declaração pública, revisando-a inúmeras vezes, até que cada palavra perfeitamente equilibrasse o remorso por sua declaração no chá de bebê, com limites firmes para o futuro. Concentrei-me em apoiá-los privadamente, enquanto me maravilhava com a rapidez com que tudo havia mudado. Na manhã da festa do jardim, fiquei diante do espelho do meu quarto, examinando meu reflexo com olhos críticos. Havia escolhido um vestido azul simples que Paulo sempre amou, elegante o suficiente para a ocasião, sem tentar competir com o guarda-roupa de grife de Silvana. "Você está linda", Beatriz disse da porta do meu quarto. O jardim já estava cheio da elite paulistana quando chegamos. Dinheiro antigo em luxo discreto, dinheiro novo em grifes, tudo se misturando em meio a topiarias meticulosamente cuidadas e rosas importadas. Cabeças se viraram quando entramos, sussurros seguindo em nossa esteira. Harold nos viu imediatamente, atravessando o gramado com agilidade surpreendente. "Chegaram perfeitamente na hora", ele nos cumprimentou. "Tudo está no lugar." Precisamente ao meio-dia, Harold ascendeu ao pequeno terraço de pedra do jardim, comandando a atenção sem precisar falar. O quarteto de cordas ficou em silêncio. As conversas pausaram. "Amigos e apoiadores do Instituto Vasconcelos", começou ele. "Bem-vindos à nossa celebração anual de oportunidade educacional e responsabilidade social." Ele lançou um discurso cuidadosamente revisado sobre as realizações e a visão futura do Instituto, sutilmente enfatizando transparência, prestação de contas e impacto caritativo genuíno. "Ao olharmos para o futuro", Harold continuou, "tenho o prazer de anunciar um novo capítulo na liderança do Instituto. Meu neto Felipe e sua esposa Beatriz assumem a diretoria executiva." Aplausos educados ondularam através da multidão. Observei Silvana do outro lado do jardim, notando como seu sorriso perfeito encontrado fixo. "Beatriz." Harold gesticulou graciosamente. "Talvez você gostaria de dizer algumas palavras?" Este era o momento que havíamos planejado. Senti meu coração acelerando enquanto ela se movia para a frente, subindo os degraus do terraço com dignidade e calma. "Obrigada, Harold." Ela começou com voz firme. "O Instituto Vasconcelos representa uma oportunidade profunda de criar acesso educacional significativo. À medida que avançamos, estamos comprometidos em garantir que cada real doado seja traduzido diretamente em oportunidades expandidas." Ela fez uma pausa, seu olhar encontrando o meu na multidão. "Antes de delinear nossos planos específicos, no entanto, preciso abordar algo pessoal. Muitos de vocês compareceram ao meu chá de bebê na semana passada, onde fiz uma declaração que agora lamento profundamente." Uma onda de tensão se moveu através da reunião. "Eu publicamente rejeitei minha mãe, Marina Silva, e afirmei que outra seria a única avó verdadeira de meu filho", continuou Beatriz. "Falei essas palavras sob influências que estou apenas começando a entender, e elas não refletiram nem meu coração, nem a verdade." Ela estendeu a mão em minha direção. "Mãe, você se juntaria a mim, por favor?" Cada olho me seguiu enquanto eu me movia para frente, subindo os degraus do terraço para ficar ao lado da minha filha. "Minha mãe me criou sozinha após meu pai morrer quando eu tinha 24 anos", continuou Beatriz. "Ela sacrificou seus próprios sonhos para garantir que eu pudesse perseguir os meus. Ela apoiou meu casamento com Felipe, mesmo quando isso me fez vê-la gradualmente se afastar sob novas influências." A mão de Beatriz encontrou a minha, apertando firmemente. "O Instituto Vasconcelos faz um trabalho importante, um trabalho que continuará e se expandirá sob nova liderança."
Ela se virou para olhar diretamente para onde Silvana estava rigidamente entre suas aliadas. Mas nenhuma fundação de caridade, nenhuma posição social, nenhum nome de família é mais valioso do que um relacionamento autêntico. Então hoje, concluiu Beatriz, erguendo seu copo de água com gás, quero oferecer o brinde que deveria ter dado no meu chá de bebê, a Marina Silva, a mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não exige nem status social, nem aparências perfeitas. A mulher que será a avó mais importante que meu filho poderia pedir. Felipe ergueu seu copo imediatamente. A Marina Silva. Harold se uniu de sua posição perto de nós. A Marina Silva. Um por um, copos se ergueram através do jardim. O momento da mudança social foi tão decisivo quanto o que havíamos esperado. Senti lágrimas ameaçando, mas as segurei, recusando-me a dar a Silvana a satisfação de me ver vencida pela emoção. Em vez disso, permaneci ereta ao lado de minha filha, aceitando este consentimento público com a mesma dignidade silenciosa que havia mantido durante anos de exclusão sutil. 3 meses depois da festa do jardim, fiquei na beira do pequeno lago em Ubatuba, observando as equipes de construção darem os toques finais nas casas gêmeas à beira-mar. A propriedade que Paulo e Alberto adquiriram há 30 anos foi transformada de um desenho atualizado em realidade física. A primavera pintava a Mata Atlântica ao redor em verde vibrante. As casas ficaram lado a lado, conectadas por um jardim compartilhado. 2 casas separadas com um espaço cuidadosamente projetado de conexão entre elas. 1 centavo pelos seus pensamentos, Beatriz disse, juntando-se a mim na beira da água. Com 9 meses de gravidez, ela se movia com cuidado. Apenas admirando o que Paulo e Alberto conseguiram e nós terminamos, respondi. Eles teriam amado ver isto. Papai teria imediatamente começado a calcular o ângulo ótimo para observação de estrelas do deck, Beatriz previu com um sorriso melancólico. Nos meses desde o confronto da festa do jardim, nossas vidas mudaram drasticamente. Felipe havia tirado um sabático de seu escritório de advocacia para supervisionar a reestruturação do instituto e o desenvolvimento da propriedade em Ubatuba. Silvana, enquanto isso, havia se recolhido para a propriedade da família em Búzios, mantendo uma distância estratégica enquanto lambia suas feridas. Suas mensagens ocasionais para Felipe eram modelos de contenção. Ela estava esperando sua hora. Todos sabíamos. Mas, por enquanto, uma trégua incômoda prevalecia. 16 horas depois, enquanto o pôr do sol de Ubatuba pintava a sala do hospital em luz dourada, Helena Grace Vasconcelos entrou no mundo com um choro poderoso. Quando segurei minha neta pela primeira vez, seus pequenos dedos envoltos nos meus com força surpreendente, vi em seu rosto perfeitos ecos de todos que haviam contribuído para sua existência. O queixo de Beatriz, os olhos de Felipe, traços de Paulo na forma de sua testa. Bem-vinda, Helena Grace, sussurrei para minha homônima. Sua história começa agora, e que história diferente será. A luz dourada de outono filtrava-se através das árvores ao redor do lago. Ajustei meu chapéu de sol, observando Helena Grace de 5 anos perseguindo seu irmão de 3 anos, Ricardo, em torno do ipê na beira da água. Cuidado perto da água, chamou Beatriz. Estou de olho neles, mãe, Felipe a assegurou. Tanto havia mudado em 5 anos. No entanto, este lugar permanece o centro constante da nossa vida familiar em expansão. As casas à beira do lago se tornaram nosso verdadeiro norte. Mais limonada, Marina? Harold perguntou de sua cadeira. Aos 87 anos, ele se movia mais lentamente, mas sua mente permanecia afiada. Obrigada, respondi. A festa parece ser um sucesso. De fato, ele assentiu. O som de pneus de carro na entrada de Cascalho interrompeu nossas reminiscências. A expressão de Beatriz se encheu de firmeza. Na hora certa, Harold notou, precisamente às 3 horas. O Mercedes prateado parou ao lado dos nossos SUVs. Silvana Vasconcelos emergiu, elegante como sempre, um presente embrulhado sob um braço.
A vovó Silvana está aqui, Beatriz chamou para Felipe. Sua voz agradável, mas sem o calor natural que tinha quando conversava comigo ou Harold. 5 anos trouxeram uma paz incômoda entre Silvana e nossa família. Os termos nunca foram explicitamente declarados, mas entendidos por todos. Silvana aceitaria seu papel diminuído. Ela respeitaria as decisões parentais de Felipe e Beatriz. Ela consideraria minha posição como a avó principal das crianças. Vovó Silvana, Helena Grace chamou, abandonando sua expedição para correr pela beira do lago. Sua afeição genuína por sua avó paterna, não sombreada por complexidades adultas, era um dos presentes mais puros que a infância oferece. Enquanto eu me preparava para dormir naquela noite, fiz uma pausa diante das fotografias que alinhavam a parede do meu quarto. Paulo em nosso dia de casamento, Beatriz como uma criança determinada, Felipe e Beatriz com a recém-nascida Helena Grace, nossa família crescente na reunião à beira do lago do último verão. Conseguimos, Paulo, sussurrei para o marido que havia amado e perdido há tantos anos. Não perfeitamente, não sem dor, mas encontramos nosso caminho para a verdade que você sempre valorizou acima de tudo. E nossa Beatriz está feliz, verdadeiramente feliz. E na gentil escuridão de Ubatuba, cercada pela família que fomos construídas e reconstruídas contra todas as probabilidades, aquela verdade se sentiu como o legado mais precioso de todos. Gostou da história? Então compartilhe a sua opinião nos comentários. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota essa história merece? Ah, e não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!